Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ides antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Agora nós entramos no capítulo 10 do Evangelho de São Mateus, para aqueles que têm acompanhado a liturgia, diariamente. Jesus agora, ele faz uma escolha. Ele precisava fazer essa escolha porque, depois eu vou dizer o que é a escolha, Ele faz essa escolha desses homens, porque um dia ele iria morrer, em seguida ele ia ressuscitar e ele ia voltar para a casa do Pai. Ele, indo para a casa do Pai, ele passa a ser um grande intercessor por nós. Mas era preciso que algumas pessoas ficassem aqui na terra fazendo o que ele fez, levando essa boa nova. Então, na medida que as multidões iam crescendo, Jesus escolheu 72 homens, que ele deu o nome de discípulos. Mas dentre os 72, ele escolheu 12, que são chamados os apóstolos. E aí nós temos a sucessão apostólica, que vem com os bispos, até os bispos atuais, e até o Santo Padre, o Papa, que hoje, atualmente, é o Papa Francisco. Então, dentro dessa escolha, dentre essas escolhas, nós vimos aqui o nome dos apóstolos, que foi dado. Eu sempre fico falando que, infelizmente, o Judas ficou com essa palavra, o traidor. Dentre os fiéis, teve um que traiu. Mas vejam só, existem 2 envios de Jesus que ele faz aos apóstolos. O primeiro é antes da sua morte e ressurreição. O segundo é depois que ele morre e ressuscita. Então, quando ele morre e ressuscita, ele envia os apóstolos agora para todas as nações. Então, os pagãos também precisam ser evangelizados, no caso. Esse aqui é o primeiro envio. E veja que ele está dizendo, ele está dizendo, não vá aos pagãos primeiro. Vá, sim, às ovelhas desgarradas de Israel. Então, o povo judeu, na medida que o tempo foi passando, uns continuaram sendo fiéis e outros não. Uns levavam uma vida santa e outros levavam uma vida de pagão. Então Jesus está dizendo,
antes de vocês irem, então, e anunciar a todos os pagãos, vão primeiro às ovelhas de Israel e traz esse povo de volta. Eles precisam voltar, porque estão levando uma vida errada. E os apóstolos foram, depois nós vamos ver, né, o resultado de tudo isso, que eles voltam todos felizes. Mas essa é a primeira parte. Isso aqui tem muito a ver conosco também. E Jesus está dizendo que é para dizer para eles que o reino dos céus está próximo. Então, hoje nós vamos colocar aqui os católicos agora. O mundo está paganizado. E muitos católicos estão se paganizando. Então, antes que ele venha, é preciso que os católicos sejam reevangelizados. Então, aqueles que são católicos, que foram batizados e tudo, estão levando uma vida de pagão. Tem muitos. Então, eles precisam voltar. Antes que ele venha, que nós não sabemos quando, né, já estão falando aí de datas, e Jesus nem sabe de data nenhuma, ele mesmo, Jesus não sabia, mas o povo já está sabendo, né? Porque agora Jesus está revelando. O Pai não revelou para ele, mas agora ele está revelando para o povo, né? E o povo já está colocando datas, né? As indicações de que Jesus está voltando, está aí. As gerações sempre teve essas indicações. Essas indicações realmente é para que nós mudemos de vida e levemos uma vida santa. Mas dizer que vai ser no ano 2030 ou 2021, só quando chegar lá nós vamos ver. Eu não sei nem se eu vou chegar em 2030. Eu não chego não, porque pela minha idade não dá para chegar lá. Jesus pode nos chamar hoje? Como está chamando? Nossa, agora na comunidade é tantas... Todo dia eu estou rezando por a morte de um pai, né? Uma mãe está morrendo, tá vindo. É irmão, é parente, tudo assim. Então a questão é, como eu sempre falo para vocês, não é morrer, é como morreu, estava preparado. E nós não vamos também viver uma preparação assim, baseada assim, eu vou me converter hoje porque em 2021, né, Jesus vai voltar em 2021, então eu fico aqui me preparando para 2021. Aí passa 2021, Jesus não veio, aí volta uma vida relaxada de novo. Não, o meu desejo de santidade independe de 2021, 2030, ou hoje ou amanhã. O que importa é que eu tenho que viver o amor de Deus hoje. Eu tenho que ser fiel a Deus hoje, independente de Deus me chamar. Mas vocês veem que eu estou sempre alertando, né? Mas pode ser que Ele chame você hoje, então vai ficar levando a vida de qualquer jeito. E aqui eu quero trazer uma preocupação que eu estou tendo com esse caso do tempo da pandemia e a tal quarentena. Olha bem, isso é para os católicos, que precisam ser reevangelizados. Olha só o que é que está acontecendo. Graças a Deus, a vida está voltando ao normal aos poucos. Em alguns lugares, né? Está voltando ao normal. Tem outros lugares aí que ainda a coisa ainda está fervendo. Mas aos poucos, né? Pelo menos você dá uma volta na cidade, você vê o povo na rua, que está tudo dentro de casa. Você já viu o supermercado, já está assim, está ficando cheio. O shopping também, né? O povo não está. Mas sempre com aquelas precauções, né? Máscara, 1 metro de distância, aí cada um vai colocando os seus metros aí, né? Nas igrejas já tem padres que já estão, graças a Deus, já estão começando a celebrar missa, mas uma coisa assim ainda bem dentro dos parâmetros, né?
20, no máximo tantas pessoas, com um pouco de distância, e assim, né? Está voltando ao normal. Só que, dentro dessa normalidade que está se voltando, eu estou percebendo, não só eu, né? Tem muita gente percebendo, que os cristãos estão ficando relaxados. Olha bem, em tempo de fatalidade pública, de calamidade pública, os cristãos ficam tudo assim, com medo disso ou daquilo, e aí vai acontecendo conversões a partir do medo, porque a conversão não pode vir a partir de um medo, tem que ser algo que é uma mudança interior, de a pessoa tomar tino e dizer, nossa, a minha vida está errada, eu preciso mudar. Se abre a graça de Deus e acontece a mudança. Mas em tempo de mudança, imagine lá em Fátima, né? A última aparição de Nossa Senhora, aí quando o sol começou a girar, aí todo mundo começou a se converter, por causa do medo, né? O sol está vindo, que eu me converto, é assim. Então, nesse tempo de calamidade pública, as pessoas querem se confessar. Aqueles que nunca se confessaram, os católicos que não se confessaram, eles querem se confessar. Agora, tem como um padre numa paróquia atender a confissão de 1000 pessoas, assim, daquela multidão? Não tem como. Então, a igreja, como ela é mãe, ela tem os seus ensinamentos. Ela diz, olha, em tempo de calamidade pública, uma vez que você não tem como confessar, então faça um ato de contrição perfeito. Se acontecer de você morrer, você fez o ato de contrição perfeito. Mas passou a fatalidade, vai se confessar. É um meio que a igreja usa. A mesma coisa, as missas, né? Faltar a missa ao domingo continua sendo pecado mortal. Vocês sabiam disso? Se não sabiam, continua. Mas em tempo de calamidade pública, de pandemia, e essas questões de contaminação aqui e acolá, né? Hoje você vê, né? A pessoa deu um espirro, já fica olhando para o lado, porque todo mundo já está achando que o cara está com... Antigamente você dava um espirro e ninguém pensava nada. Hoje você tem que ficar ali segurando, porque senão vão te taxar que você está com o bichinho lá, dentro de você. É assim. Imagine, nós padres vamos celebrar a missa, aí já fica assim, né? Você está com vontade de espirrar. Se der um espirro aqui, os fiéis vão tudo embora, correndo. E todo mundo quer comungar. Não é assim? Então, olha, estamos em tempo de calamidade, então, vamos fazer o seguinte, vamos tirar não é tirar o mandamento, né? Vamos fazer assim, nesse tempo, por causa da situação, se você faltar à missa ao domingo, você não incorre em pecado grave por causa da situação. É assim. Passou o tempo, voltou a situação. Faltou a missa ao domingo, é pecado mortal. Claro, você vai na igreja, a igreja está fechada, o padre não vai celebrar, a culpa é sua? Não, a culpa não é sua, é do padre que não quis celebrar. Se ele teve os motivos dele para não celebrar a missa, aí é ele com Deus. Se ele está com medo e tudo, e aquela coisa toda, né? Mas sabe o que é que está acontecendo? Aí, missa pela televisão, né? Aí todo mundo vai lá, assiste a missa pela TV, por causa do tempo de calamidade. Aí a igreja, o Papa diz, gente, nesta situação, uma vez que tem até a TV, vocês assistam pela televisão e faz até ali como é que chama? A comunhão espiritual. É
um consolo, meus filhos. Para quem não pode, é um consolo. A comunhão espiritual não é um mandamento da lei de Deus. É em caso de calamidade pública, é um consolo. Aquela pessoa que está lá na roça, não tem padre para celebrar a missa, ela participa pela televisão, ou pela internet, ou pela rádio, e depois, na hora que está comungando, ela faz ali aquele momento. Mas, gente, eu já disse aqui, olha, vamos fazer um churrasco, ou sabe aquilo que você gosta de comer, e vai ser transmitido pela televisão de agora em diante. Não tem outra comida, é só aquela. Vai ser transmitido pela televisão. Aí todo dia você vai assistir pela televisão os seus amigos comendo lá, né? Comendo, se empanturrando. E você, na hora que eles estão comendo, você faz assim. Você fecha seus olhos e imagina você comendo. Você fica lá imaginando. Faça isso durante, eu vou até ampliar, 40 dias, porque eu acho que uma semana já é o bastante para você morrer. Vá comer espiritualmente. Fique sem o café da manhã, sem o almoço, sem o jantar, o lanche da noite, sem aquele lanche das 9, das 3, o das 9, das 21 horas, o lanche das 21 horas. Fique só comendo espiritualmente para você ver o que vai acontecer. É um decreto. O prefeito disse assim, olha, ninguém agora vai comer mais nada. Só espiritualmente. Eu vou fazer uma transmissão, eu aqui com o meu povo, a gente comendo aqui, vocês vão comendo espiritualmente. Aí o que está acontecendo? Os católicos estão se acomodando. Sabe o que está acontecendo? Tem padres que estão celebrando a missa, ali nas paróquias, e está convidando o povo para ir, e tem pessoas que estão dizendo, as pessoas estão dizendo assim, não, eu já participei na televisão. Gente, que catástrofe! Que catástrofe! Então, esse tempo de pandemia está fazendo o povo entender agora que eles acham que eles podem participar pela televisão e não presencialmente. Continue nessa vidinha, que você vai ver o que vai acontecer. Continue. Para você ver o que vai acontecer com você. Porque você está tendo a oportunidade de participar da missa de forma presencial e você já relaxou. Na verdade, você já não gostava presencialmente mesmo, agora você está inventando esse daqui, o Papa liberou agora e nós podemos ficar em casa assistindo televisão no conforto, comendo pipoca e participando da missa, Imagine quando esse tempo passar. Eu não sei quando isso vai terminar. Então os católicos vão agora dizer que não precisam mais ir na missa. Aí os padres vão ficar celebrando sozinhos mesmo, Olha a condição que está. Eu vou repetir. Um sacerdote vai lá celebrar uma missa presencial. E está convidando as pessoas, e elas estão dizendo assim, não, eu não vou não, porque eu já participei pela televisão. Caiu na malha do diabo mesmo, Porque o diabo te enganou. E ainda usam o nome do Papa. Foi o Papa que liberou. Vou dizer diferente, você está num avião. Aí o avião começou a dar problema. Tem um sacerdote ali, você sabe até que tem um sacerdote. Padre, eu quero me confessar, O padre não tem como confessar todo mundo. O sacerdote levanta e dá uma absolvição geral para o povo.
O povo faz a contrição, não sei como é que vai fazer a contrição naquele momento, mas o povo está ali, né? Me perdão, 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 o padre dá absolvição geral. Mas, de repente, o avião volta ao normal. Pronto. Então, vão agora confessar, vocês não queriam? Porque não houve confissão, não. Ali foi em causa e mortes. A pessoa poderia morrer, então, na absolvição. E sabe que essa absolvição aí não leva para o céu direto, não vai para o purgatório. Viu? Ou estamos achando que vai para o céu direto? Não vai, não. E é sempre assim. Em situações desse tipo, se você passar, procure imediatamente o sacerdote. É isso que a igreja ensina. Não é achar que aquela contrição... Olha, eu não sei se vocês sabem, mas uma contrição perfeita, meus irmãos, tem que ser perfeita. É por isso que é perfeita, não é contrição mais ou menos. É perfeita. Imagine, você se arrepende profundamente, ao ponto de que você, por não ter um sacerdote no momento, e você está prestes a morrer, e você morre, é tão perfeita a contrição que você se salva. Isso é contrição perfeita. Então, se vocês não sabem o que é contrição perfeita, entre lá no YouTube, tem, viu? Estudem. Tem muita gente ensinando o que é contrição perfeita. Vai no Google. Porque tem todo mundo agora. Agora eu vou entrar na confissão, né? Tá assim. Então agora o pessoal aprendeu que é só fazer um ato de contrição perfeita. Você não precisa mais do padre, não. Está assim agora. Olha como é que está a coisa. Então você encontra o sacerdote, você não se confessa mais. Por quê? Porque você já fez o ato de contrição perfeita. Bem, parece protestante, não é assim que os protestantes fazem? Eles entram no quarto e pedem perdão a Deus. Se é que pedem, porque eu acho que não tem tempo para pedir perdão, porque só fica pedindo carro, casa nova, e só fica pedindo um monte de coisa, que nem tem tempo para pedir perdão a Deus. Ontem eu estava lá no centro da cidade. Eu estava no carro, né? O pessoal já me conhece aqui da cidade. Aí, de repente, vinha uma mulher lá embaixo. Aí eu disse assim, você vê, aquela mulher vai me ver, ela vai pedir para se confessar. E eu fiquei ali, quietinho no carro. Aí, de repente, a mulher veio e falou assim, oi, padre José Augusto. Eu disse, oi. Ela disse, sabe, padre, olha, eu queria me confessar, mas você sabe, eu não estou conseguindo. Olha bem, o que é que ela está dizendo para mim? Eu quero me confessar, né? É que as mulheres não falam diretamente. Os homens, se fosse um homem, o homem ia dizer assim, padre, eu quero me confessar, o senhor me atende? Mas a mulher é bem assim, né? Elas são tão educadas, elas falam para você interpretar o que ela está dizendo. Então a mulher falou bem, padre, o senhor sabe, né? Eu estou tentando me confessar, mas eu não estou conseguindo. Aí, como eu já ando com a estola no bolso, né? Eu disse para ela, é agora, você quer agora? Sim. Então, aí eu estava dentro do carro, ela ficou do lado de fora, eu atendi a confissão dela, ela foi embora, dei a penitência, foi embora. Agora, num caso desse, eu vou chegar e vou dizer assim, não, nós estamos em tempo de pandemia, agora não. Ou senão a pessoa diz, não, padre, eu já fiz, eu não preciso me confessar, não, que eu já fiz meu ato de contrição perfeita. Perfeito. Tá bom, continue nessa vidinha. Continue, olha, a vida normal está voltando, viu? O pecado de faltar à missa ao domingo continua, é mortal, viu? E quem não se confessa vai para o inferno, viu? Para nós católicos. Então não fique dando uma de protestante agora não, porque é vergonhoso ter que se confessar, eu já falei que é vergonhoso, não é fácil. Então eu vou terminar a homilia falando assim, olha, hoje eu encontro as pessoas e eu digo assim, você está firme na fé católica?
Esse firme na fé católica é tudo isso que eu estou falando agora. Que de repente a pessoa já não está mais com a firmeza, ele já está achando que ele mesmo já resolve a vida dele. A outra pergunta que eu faço, e aí? Algum problema de consciência? Você está com algum problema de consciência? Porque se você está com problema de consciência, você tem que resolver. E a terceira pergunta que eu faço é, isso aí em momentos separados, né? Eu não faço as três assim logo de uma vez. Em momentos separados. A terceira é, e aí, você está em estado de graça? Você está em estado de graça? Porque eu estou preocupado. Porque eu estou vendo pessoas que são católicas, e elas dizem que são católicas de verdade, e que as pessoas estão dizendo assim, olha, um padre está celebrando a missa em tal lugar, você não vai, não? Ela está dizendo, não, porque eu já assisti pela televisão. Isso é católico de verdade? Olha, tem um padre ali que está atendendo confissão, você não vai lá? Não, não, eu já fiz meu ato de contrição perfeito. Foi perfeito. Até os anjos ficaram admirados com tanta perfeição desse ato de contrição. Até os anjos ficaram assim, nossa, ele, nossa, vai nessa. Vai nessa. Porque agora nós, sacerdotes, vamos ter que pedalar para fazer com que as pessoas compreendam que isso foi só no tempo da pandemia. Foi só em tempo de calamidade pública. E eu estou dizendo, e ainda vão usar do Santo Padre para dizer foi o Santo Padre que falou, para justificar de não ir na missa e não confessar. Isso foi falado em tempo. Não sei se você se lembra, o Papa Francisco, ele dizia assim, olha, você não tem como confessar, porque não tem nenhum padre, então você faz o ato de contrição. Isso que o Papa falou não é novidade, não, isso sempre existiu na igreja. Ele só está falando que sempre existiu, em tempo de calamidade pública é assim. Ok, espero que você esteja entendido, mas só uma preocupação minha, né? Então agora o que é que me resta? É rezar, né, para que os católicos continuem sendo católicos, porque desse jeito não vai ser fácil não, porque Jesus disse que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas você não está perseverando, você não confessa mais, e nem na missa você está indo mais. Que perseverança é essa? E quer ganhar o céu? Vai ganhar o céu sem comungar no domingo, sem ir na missa no domingo. Você vai ganhar o céu sem se confessar. Então eu vou lançar um desafio. O desafio é esse. Você fique participando de missa no domingo, tendo a oportunidade para participar presencialmente e você não está indo. E você está, porque você acredita que isso basta. E a outra coisa, você tem a oportunidade de confessar e você não está confessando, porque você está fazendo apenas o ato de contrição perfeito. Então nós vamos ver. E eu estou dizendo para você que você tem que se confessar e você tem que ir na missa. Tendo missa, você tem que ir. E tendo a oportunidade de confessar, você tem que confessar. E você vai continuar dizendo que você vai continuar nessa vida. Tá bom, quando nós chegarmos do outro lado, nós vamos ver quem estava certo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.